A guerra não dá trégua, e desta vez a Rússia mirou onde mais dói, a espinha dorsal da economia ucraniana. Na madrugada, drones russos atacaram com precisão cirúrgica subestações ferroviárias, paralisando mais de 40 composições, desviando rotas e cancelando viagens. Não foi um acidente. Foi uma estratégia calculada para asfixiar o país, cortar o fluxo de pessoas, mercadorias e, acima de tudo, a esperança. As linhas que ligam Odessa e Dnipro foram as mais atingidas, enquanto conexões internacionais com a Polônia tiveram que ser renegociadas às pressas. Passageiros ficaram presos, trens suburbanos não saíram do lugar, e o silêncio dos funcionários sobre a extensão dos danos só aumenta a tensão. Isso não é guerra convencional. É terrorismo econômico. Enquanto a Ucrânia se reorganiza, enviando locomotivas de reserva para resgatar quem ficou pelo caminho, Moscou não dá sinais de recuo. Pelo contrário. Na noite anterior, foram 172 drones lançados contra alvos ucranianos, além de mísseis Iskander e S-300. E o pior, no fronte, as tropas russas avançam. Relatórios do projeto Deep State confirmam que os invasores ganharam terreno em Kupiansk, enquanto em vilarejos como Lubiva, Kharkiv e Novoivanica, Zaporizhzhia, registram-se sucessos táticos, um eufemismo para mais sangue derramado. A pressão é em várias frentes, com Moscou tentando ancorar posições a qualquer custo, mesmo com baixas estratosféricas. E falando em custos, a União Europeia finalmente revelou o que está por trás do atraso no 19º pacote de sanções contra a Rússia. Não foi falta de consenso, como alguns especularam. Foi estratégia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, confirmou: as conversas com Donald Trump e sim, o ex-presidente americano, foram decisivas. O objetivo? Acelerar o fim das importações de combustíveis fósseis russos, o oxigênio que alimenta a máquina de guerra de Putin. Os novos bloqueios miram criptomoedas, bancos e o setor energético, mas a data exata ainda é segredo. Uma coisa é certa: a festa acabou para quem achava que a Europa estava dividida. Enquanto isso, o general Alexandr Syrskyi, comandante das Forças Armadas Ucranianas, soltou um número que gelou a espinha de qualquer um. Desde o início do ano, mais de 305 mil soldados russos foram neutralizados. Não são estatísticas. São vidas ceifadas, famílias destruídas, um exército sendo dizimado em ritmo industrial. E não para por aí, 29.095 veículos militares russos viraram sucata só em 2024. As imagens que Syrskyi compartilhou não deixam dúvidas: a Ucrânia não está apenas resistindo. Está esmagando o invasor, peça por peça. O presidente Volodymyr Zelensky, em entrevista à Sky News, foi ainda mais direto: eles perderam 3 ofensivas. Perderam porque o preço em vidas foi alto demais. O moral das tropas russas está no chão. Mas Putin não para. Ele já prepara mais 2 investidas para este outono. A ironia. Zelensky acredita que a situação de Moscou é muito pior do que o Kremlin admite. Putin não sabe da realidade. Ou não quer saber. A pergunta que não quer calar: até quando esse ciclo de loucura vai continuar? E agora, a pressão sobre Viktor Orbán e Robert Fico, os amigos de Putin na Europa, atingiu um nível sem precedentes. Desta vez, não são acusações vindas de Kiev ou Bruxelas. Vêm de dentro do círculo de Donald Trump. O senador republicano Lindsey Graham, uma das vozes mais influentes em Washington, foi taxativo: se Vengria e Eslováquia não cortarem o financiamento da máquina de guerra russa, as consequências serão inevitáveis. Os números são estarrecedores: Budapeste gasta €500 bilhão por mês em petróleo russo. Bratislava, menos, mas suficiente para manter o fluxo de dinheiro que sustenta os mísseis que caem sobre civis ucranianos. E como se não bastasse, mais um golpe simbólico: um incêndio tomou conta de uma base aérea russa em Rostov, justamente onde estão estacionados caças Su-27. Testemunhas relatam colunas de fumaça negra sobre o estacionamento de aeronaves e instalações de um batalhão de engenharia. As autoridades locais, é claro, correm para apagar o fogo, literalmente e metaforicamente, alegando que todos os drones foram abatidos. Mas a história se repete: esse não é o primeiro ataque ucraniano ao local. Em agosto, um depósito de munição foi reduzido a escombros, incluindo bombas guiadas FAB-500 e mísseis R-27. Coincidência? Difícil acreditar.
Enquanto isso, Zelensky anuncia uma mudança radical: os soldados ucranianos não saem mais do país para treinamento. No início da guerra, enviávamos nossos pilotos para a Grã-Bretanha, Polônia, Estados Unidos. Hoje, a realidade é outra. A mensagem é clara: a Ucrânia não precisa mais de aulas. Está na linha de frente, escrevendo seu próprio manual de resistência. Tudo isso, os ataques, as sanções, as baixas, as traições, está acontecendo agora. Não amanhã. Não na semana que vem. Neste exato momento. E se você quer saber o que realmente importa, onde a informação chega primeiro e sem filtros, não há outro lugar. Aqui, você tem os fatos crus, as análises que ninguém ousa fazer e as verdades que muitos preferem esconder. Porque em tempos de guerra, quem controla a narrativa, muitas vezes, decide o destino. E o destino, hoje, está sendo escrito a sangue e fogo. Não basta mais treinar nossos soldados e enviá-los para o fronte como se a guerra fosse um jogo de regras fixas. A guerra mudou. E quem não se adapta, perde. Não estamos mais enviando nossos homens para o exterior após meses de preparação em bases distantes. Agora, depois de quase 4 anos de conflito ininterrupto, a Ucrânia se tornou o maior campo de treinamento do mundo. Não por escolha, mas por necessidade. Sojuzados chegam aqui, não para dar aulas teóricas em salas climatizadas, mas para forjar combatentes em condições reais, sob fogo, com o cheiro de pólvora no ar e o peso da responsabilidade nas costas. Porque a única escola que importa agora é a que ensina a sobreviver. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a política se veste de pompa e circunstância. Donald Trump pousa na Grã-Bretanha para sua segunda visita de Estado, um privilégio que nenhum presidente americano teve antes. Não é apenas uma cerimônia, é um espetáculo calculado. Recepção real no castelo de Windsor, um jantar com mesa de mogno de 50 metros, guardas em uniforme impecável e a presença do rei Carlos, da rainha Camila, do príncipe William e da princesa Kate. A imprensa britânica saliva: Londres não quer apenas fotos para a história, quer concessões comerciais, apoio militar, qualquer coisa que fortaleça sua posição contra a agressão russa. Trump, por sua vez, elogia o gentleman elegante que conheceu muito antes de ele se tornar monarca, como se a cortesia pudesse apagar o que todos sabem, que sua sombra é longa, e nela cabem figuras como Jeffrey Epstein. E é justamente essa sombra que protestos nas ruas não deixam esquecer. Enquanto a elite sorri para as câmeras, manifestantes exibem no castelo de Windsor a foto que ninguém queria ver: Trump ao lado de Epstein. O escândalo que o persegue há meses atravessa o oceano, como um lembrete de que por trás do verniz diplomático há um homem cuja influência é tão perigosa quanto sua inação. Ele está no bolso de Putin, gritam uns. Alimenta a guerra na Palestina, abraça Netanyahu e o fascismo cristão nos Estados Unidos, acusam outros. Seu círculo. Uma corte de ignorantes e bajuladores, obcecados por dinheiro e poder. Cada crise que explode, seja na Ucrânia, seja em Gaza, poderia ser contida se ele quisesse. Mas não quer. Ou não pode. Ou, pior, prefere assim. Porque o caos é seu melhor aliado. E enquanto o mundo arde, há quem ainda aposte em distrações. A Pop Mart International, gigante chinesa por trás da febre das figurinhas Labubu, desaba na bolsa, 13 bilhões de dólares evaporados em semanas, o patrimônio de seu fundador derretendo como gelo ao sol. Wang Ning, um dos mais jovens bilionários da China, perde 1,5 bilhão em um único dia. O motivo? O mesmo que derruba impérios: o entusiasmo é passageiro, e o mercado não perdoa quem confunde moda com eternidade. Mas mesmo assim, com apenas 44 bilhões de capitalização, a Pop Mart ainda vale mais que o Gazprom russo, uma ironia cruel para um país que sonha em ser potência, mas exporta apenas gás, petróleo e ilusões. E a Rússia? Onde estão seus produtos inovadores, suas marcas desejadas, seus trends globais? Onde está o equivalente ao Labubu, a Apple, a Tesla? Não há. Só os macacos de plástico de Valentina Matvienko, piada triste de um sistema que confunde propaganda com progresso. Enquanto a China perde bilhões, mas segue criando, a Rússia perde tudo, até a capacidade de fingir que importa. O mundo não para. Uns caem, outros se reinventam. Uns lutam, outros especulam. Uns governam, outros destruem. E você? De que lado está? Porque a história não é escrita por quem assiste.
é escrita por quem age ou por quem falha em agir quando mais se precisa. Até breve. E que as notícias que chegarem até você sejam tão claras quanto a escolha que você fará com elas.